vai aprender como que você deve agir com os bancos para poder facilitar o seu processo de negociação bancária. Nesse módulo, eu vou te dar um passo a passo que você precisa conhecer para conseguir ter menos desgastes aí no seu processo de negociação bancária, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber para conseguir negociar os juros com o banco é que você precisa conhecer os seus direitos. A gente já falou aqui que a gente se desgasta muito porque a gente às vezes vai fazer alguma solicitação para o banco baseado naquilo que a gente acha, baseado naquilo que a gente ouviu, baseado naquilo que a gente leu em um livro, ouviu em um vídeo no YouTube. Só que quando a gente não tem conhecimento de verdade sobre os nossos direitos, a gente não tem nem condição de pedir ou exigir nada, porque a gente não sabe nem quais são os nossos direitos, a gente não sabe nem como que a gente pode conseguir acessar esses direitos. Então, conhecer os seus direitos, saber quais são as legislações que protegem você como cliente, como consumidor, saber quais são os embasamentos legais que você pode ter acesso para estruturar toda a sua solicitação, vai fazer toda a diferença, tá? Então, primeiro é isso. Tenha conhecimento de quais são os seus direitos no seu processo de negociação bancária. Então, você sabe que você não é obrigado a pagar determinada tarifa, determinada taxa, então vai lá, conheça o seu direito, aonde está dizendo isso. Então, o segundo passo é esse aqui, é o mais importante também, é que você precisa ter posse dessas legislações. E é por isso que eu coloquei aqui no módulo de materiais de apoio a relação dessas legislações que são importantes, para você não ficar perdendo tempo lá no site do Banco Central para identificar isso lá entre as mais de 5.000 resoluções que tem. Eu coloquei tudo resumido aqui nesse curso para você falar assim, caramba, Karina, tem aqui uma tarifa que me cobraram e você disse que lá no curso não é obrigatório pagar. Eu conheço o meu direito, eu sei que eu não vou pagar isso, não vou ficar sendo cobrada por uma coisa que eu não sou obrigada a pagar. Então pronto, ao invés de você ir lá no banco e falar, olha, eu quero solicitar o cancelamento disso, agora você vai lá no banco exigir, porque agora você tem posse dessa legislação e você vai se posicionar de uma forma diferente com o banco. Você vai dizer, olha, banco, eu sei que vocês estão cobrando isso daqui e na lei tal, artigo tal, de não sei quando, diz isso, isso e isso. E aí você, com posse dessa legislação, você vai colocar para o banco que você quer o cancelamento desse serviço ou o reembolso desse dinheiro, não importa qual vai ser a sua solicitação. Mas quando você se posiciona com o banco, quando você tem uma legislação, lembra que agora você não está mais fazendo um pedido, agora você está fazendo uma exigência, e aí você vai ver que o seu processo vai ser muito mais fácil de evoluir nessa negociação bancária, tá? Então, tenha posse dessas legislações, tenha posse do seu contrato, porque sem isso daqui você não consegue saber de nada do que está acontecendo aí no seu empréstimo consignado, tá? Então, nesse ponto aqui, eu tenho certeza que você já está com esse documento em mãos, né? E aí você vai saber o que você vai exigir com o banco, qual é o direito que você vai exigir lá para correção do seu contrato, tá? É importante você também saber que, ao invés de você ficar indo na agência, enfrentando fila, sendo mal recebido pelo gerente, porque o gerente que te atende aí hoje com carinha, com sorriso de canto a canto, porque você pega empréstimo, ele vai começar a te olhar com outros olhos, ele não vai querer te receber tão bem, mas não. E você vai perceber essa diferença no tratamento. Você pode ter certeza. Depois, vai lá no nosso grupo de alunos e me deixa saber como que o gerente te tratava antes, quando você pegava empréstimo, e como que ele vai começar a te tratar a partir de agora que você tem esse conhecimento desse curso aqui. Você vai ver que vai ser diferença muito grande no tratamento, tá? Então, você vai perceber que vai ficar chato indo lá na agência para você ser maltratado, mal recebido, apesar de que isso é um absurdo, né? Porque você continua sendo cliente, e como cliente, como consumidora, você não pode ser maltratado, né? Nem como pessoa física, ninguém pode maltratar ninguém, não é verdade? Então, o que eu oriento para você não se desgastar tanto é que ao invés de você ir lá na agência, que você ligue para o teleatendimento, tá? Porque lá, além das propostas serem melhores em relação à taxa de juros, negociação de redução de juros, lá também você tem uma segurança maior, porque a ligação fica gravada. Então, o que eu oriento que você faça? Quando você for ligar para o teleatendimento,
que você pegue um telefone, coloque no Viva Voz, faça a ligação, e se você tiver um outro telefone que você possa colocar para gravar a ligação, vai ser melhor ainda. Porque aí se o atendente disser para você algo que está contra a lei, disser para você que você não pode obter determinada coisa, isso vai ser importante para você usar esse áudio e favorecer os seus direitos, tá? E é importante você fazer isso porque, infelizmente, gente, eles até dizem que a ligação fica gravada, né, e tal, mas quando você precisa do áudio, meu Deus, não consegue receber isso de jeito nenhum. O banco te enrola de uma forma que, olha, faz até você desistir, tá? Então, eu quero muito facilitar o processo para que você não se estresse tanto aí, tá? Então, geralmente, o processo de você ir na agência, ele é mais desgastante e no teleatendimento você tem mais segurança, porque fica gravado, tá? Além das propostas ser melhores também, tá? Mas não custa nada você ir na agência se você quiser, para você poder comparar as propostas que você vai ter na agência, direto com o gerente, e também as propostas que você vai ter lá no teleatendimento. Se você tiver com tempo sobrando aí, você quiser fazer isso, vale a pena também, viu? Eu acho que vale a pena. Quando se trata do nosso dinheiro, né, tudo vale a pena para a gente poder ter uma economia. E olha, é o que eu falei, você precisa ser firme com o atendente para que ele saiba que ele não está mais falando com aquela pessoa antiga, que era leiga, que não sabia o que estava acontecendo na sua vida financeira, que estava totalmente perdida, que não entendia nada do que acontecia no seu contrato. Então, seja firme, não peça favor, exija seus direitos. Isso daqui vai ser importante no seu processo de negociação. E aí, quando você ligar, é importante você ter um caderninho para você anotar o número do protocolo, para você anotar o nome do atendente, para você anotar a data que você está ligando, o horário que você está ligando. E como eu falei, se for possível, grave essa ligação, tá? Porque esses dados vai ser muito importante você ter registrado, porque se você precisar usar mais no futuro, essas informações vão ser muito importantes, tá? E aí a outra coisa que você pode fazer é que você tem que fechar um acordo lá pelo teleatendimento, você tem que receber algo documentado sobre isso. Então peça que a pessoa lá, o atendente, te mande por e-mail uma via do acordo, que eles te mandem por e-mail uma mensagem informando que foi feito um novo acordo, quais condições de pagamento agora, o que mudou em relação ao que está sendo combinado agora e ao que você combinou no dia que você assinou o contrato. E aí vai ser importante para você poder se sentir mais seguro, mais protegida, tá? E olha, vai lá, zera o seu consignado antes do prazo e seja feliz, porque você vai ser feliz quando você tiver o seu salário integralmente na sua conta, né? Então esse daqui é o passo a passo que você precisa fazer para conseguir negociar os seus juros com mais facilidade, sem se estressar tanto. Agora eu quero te mostrar como que você vai fazer, vou te mostrar o passo a passo de como que você vai agir quando o banco estiver dificultando e não quiser atender os seus direitos, tá? Não são os seus pedidos, não, de favor, não. São os seus direitos, tá? Então, como eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar para o teleatendimento, para o serviço de atendimento ao consumidor do banco e, de preferência, você tem que gravar essa ligação, você tem que anotar o número do protocolo, né? Tudo que a gente já falou aqui. E aí você vai pegar essa informação e você vai deixar no seu caderninho de processos que você está tentando negociar com o banco e você não está conseguindo, tá? Aí você ligou para o teleatendimento, não teve retorno, não teve uma resposta agradável, então você pode tentar ir lá na agência para conversar com o seu gerente para ver o que ele vai falar com você, tá? Verificar qual vai ser o posicionamento dele. Ainda assim, o banco não ajudou, não deu uma resposta favorável, você vai entrar em contato com o pessoal da ouvidoria do banco, tá? Porque um setor da empresa que está ali responsável pela qualidade no atendimento do cliente, né? Então, eles vão tentar intervir nisso daí para poder tentar te ajudar, tá? Pode ser que vai fazer menor diferença, mas é importante que você dê esse passo, porque sem esse passo vai ficar difícil para você dar o próximo passo, que é o quê? Fazer uma reclamação no Banco Central do Brasil. Porque o Banco Central do Brasil, ele pode intervir por você, mas talvez ele vai falar assim, você tentou resolver diretamente com o banco?
E aí você vai dizer, não, não tentei. Aí ele vai jogar para você de novo. Então vai lá e resolve, porque esse trabalho é seu, não é meu. Né? Pode ser que aconteça isso. Então é importante que você dê esse passo a passo aqui para você conseguir ir destravando, né, os bloqueios que você vai encontrando aí, daí para frente em relação à sua solicitação e o atendimento do direito que você quer exigir a partir de agora. Karina, eu fiz uma reclamação no Banco Central e mesmo assim não obtive sucesso naquilo que eu exigi. Não funcionou, não sei porquê, mas não funcionou. Então você pode fazer o seguinte, você pode ir lá no site do consumidor.gov, é o órgão, né, do PROCON, onde você vai fazer uma reclamação daquele banco, daquela instituição financeira, e você vai abrir um protocolo junto ao PROCON, e o PROCON vai fazer essa intervenção entre você, consumidora, e o banco, que é o prestador de serviço, tá? Então, esse site aqui, ele costuma ter uma resposta rápida e funcional. Só que, para você ter sucesso aqui, você também vai precisar ter tentado resolver isso diretamente com o banco. Por quê? Porque eles vão lá no site pedir um número de protocolo da informação, eles vão querer saber quantas vezes você tentou falar com o banco e não conseguiu. Então, é por isso que eu estou te dando essa ordem aqui de passo a passo, para você não perder tempo nas suas requisições, tá? E por último, se você tentou o site do consumidor.gov e lá no PROCON eles não deram uma resposta favorável, você tem a opção de ir para uma última instância, que é abrir um processo judicial contra o banco, né? Isso aqui, gente, é um último caso mesmo, eu falar a verdade. Eu não tive nenhuma situação que precisou chegar nesse ponto, tá? A não ser que tenha sido por uma situação de super endividamento, que aí a gente vai acionar um advogado para resolver uma outra situação. Mas, se for o caso, se você chegar até esse ponto aqui e você perceber que não houve uma ajuda do banco, uma contribuição em relação ao que você está solicitando, então você pode sim abrir uma ação contra o banco e solicitar que um juiz faça essa intervenção entre você e o banco. E aí o juiz vai analisar a lei, o direito que você tem, e aí eu acredito que o seu problema vai ser solucionado, né? Só que, infelizmente, vai demorar um pouco mais, porque a gente sabe que, né, é um pouco demorado o processo aqui no nosso país. Mas se é um direito seu, você tem que correr atrás e você não pode abrir mão, não. É importante para você, tá? Então, ó, é você quem está no controle do seu dinheiro e a partir de agora é importante que você vá lá no banco e que você comece a correr atrás daquilo que é importante para você. Que você faça jus ao direito que você tem e que o banco não enrole tanto para fazer o seu direito acontecer, tá? E aí, quando você tem embasamento legal, você vai começar a perceber que tudo vai ficando mais simples e vai facilitando essa comunicação entre você e o banco, tá? Então, eu desejo boa sorte para você. Se você tem alguma dificuldade aí nessas requisições, nessas exigências, já aplica esse passo a passo aqui, que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso aí na sua vida financeira, tá bom?